Bom, então vamos iniciar, tá? Boa tarde a todos. Sejam todas e todos bem-vindos à disciplina de Fisiologia Vegetal. Então vamos começar agora, e daí eu quero passar umas informações básicas sobre como vai ser o conteúdo da disciplina, como vão ser as avaliações, como vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas, né, ou qualquer problema que vai surgindo aí ao longo da disciplina. Então, das disciplinas aqui que eu ministro na UFRN, essa daqui é que tem mais conteúdo, tá? Então, as fisiologias que aí eu pego fisiologia das árvores na engenharia florestal e fisiologia vegetal da agronomia e de outros cursos, mas basicamente o conteúdo das duas é o mesmo. Muda alguma coisa com relação aos exemplos que a gente utiliza, o enfoque que a gente dá, mas a fisiologia de uma árvore é igual à fisiologia de uma planta herbácea, que normalmente é cultivada, né, que é utilizada na agronomia, ou utilizada para a produção de alimentação animal, né? Então, a fisiologia básica é a mesma, é claro que vão existindo particularidades entre as plantas, que aí depois a gente pode explorar ao longo da disciplina. Então, essa disciplina, ela é dividida em 3 partes, como qualquer disciplina da UFRN, né? A parte inicial eu dividi em relações hídricas, nutrição mineral e transporte de solutos inorgânicos do solo para as raízes. Essa parte inicial, a que tem mais conteúdo, é a parte de relações hídricas. E a parte de relações hídricas eu já deixei no SIGA o conteúdo lá. E vocês podem ver que eu já deixei videoaulas, já deixei 2 livros disponíveis. Se por acaso tiver algum problema para baixar, podem me avisar. E quando a gente terminar o conteúdo de relações hídricas, eu cadastro as outras videoaulas. Por que eu estou cadastrando videoaulas? Tá? Então, deixa eu explicar como é que a gente foi se adaptando quando foi mudando, quando foi tendo que fazer aulas online, né? A partir do ano passado, quando surgiu aí o problema maior da pandemia. Então, de início, né, a gente passou ali alguns meses planejando, sabendo como é que seriam as aulas, e aí ficava naquela dúvida como é que ia ser, né? Teve algumas reuniões, teve alguns treinamentos, e de início eu comecei a preparar para que as aulas fossem feitas de forma síncrona ou videoconferências. Aí, só que depois eu comecei a perceber que isso não era pelo menos para passar todo o conteúdo dessa forma, não era o mais adequado, porque constantemente a gente vai tendo problemas, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que estão em casa com crianças, tem pessoas que estão em casa cuidando de pessoas idosas, com comorbidade, e muda a rotina também, né? Porque às vezes quando a gente sai para ir para a universidade, passa o dia todo lá, já tem aquele horário disponível. Quando a gente está em casa, a gente tem que dividir espaço com outras pessoas. Nem sempre a gente tem um ambiente para poder acompanhar a aula do início até o fim. Às vezes a gente tem que parar para fazer comida, para fazer algum serviço doméstico, porque muitas vezes a pessoa tem que dispensar algum cuidador, alguma pessoa que auxiliava ali, né? Então, ou seja, não é a mesma coisa. Tem professores que conseguem se adaptar bem a essa rotina, mas eu não consegui, tá? Porque eu tenho filhos, eu tenho que acompanhar as aulas deles pela manhã. Eu estava no início da pandemia com minha sogra também em casa, que ela tem diabetes, ela tem 90 anos, então é diferente, né? Eu não tenho como passar o tempo todo ali, ou pelo menos a manhã toda, ou a tarde toda, dedicado a uma disciplina. Então, daí eu tive que ir ajustando. E a ideia que eu tive para que eu conseguisse passar todo o conteúdo de forma adequada foi gravar as aulas e daí disponibilizar elas como videoaulas no YouTube. A maior parte do conteúdo já está gravado porque eu utilizei no ano passado, no final do ano passado, quando a disciplina voltou de forma remota. Então, aí eu deixei as aulas, aliás, eu gravei as aulas e eu subi para o YouTube e fui colocando à medida que o conteúdo foi sendo trabalhado nas disciplinas. Então, como é que eu vou fazer agora, tá? Para quem quiser, vocês podem ir lá e assistir tudo, mas eu acho que não acaba não sendo a forma mais adequada para acompanhar o conteúdo.
Então, eu planejei o semestre, dividi o semestre de acordo com os conteúdos, e aí eu vou disponibilizando as videoaulas de acordo com o tempo programado, mais ou menos, que eu fui estabelecendo ali. Como são videoaulas, tem uma flexibilidade, tá? Quem quiser já iniciar, assistir tudo de uma vez já pode, quem quiser ir fazendo aos poucos pode fazer também, né? Vocês podem adequar o horário de vocês, isso é uma vantagem. Tem algumas vantagens de videoaulas, tá? Que nem sempre de início a gente percebe, mas, por exemplo, essa questão de você ajustar o horário, eu não posso assistir pela manhã, eu posso assistir à tarde, eu posso assistir à noite, então, de repente, em vez de eu assistir uma aula por dia, eu posso assistir 3 aulas à noite ou mais. Tem gente que gosta de assistir a aula com velocidade mais rápida, né? Você ajusta lá no YouTube para assistir com 1,5 vezes a velocidade ou mais. Tem a possibilidade de revisar o conteúdo, né? Vai fazer uma avaliação que eu faço na forma de questionário, que daqui a pouco eu explico como é. Você pode voltar nos vídeos e revisar, tentar ver o que é que eu falei. E, é claro, tem os outros materiais que eu vou disponibilizando também, né? Tem os livros e outros materiais de apoio que eu vou disponibilizar também. Então, acaba que videoaulas, elas têm algumas vantagens em relação à aula presencial, e a aula presencial tem muitas vantagens também em relação a videoaulas, tá? Mas, infelizmente, a gente não pode ter aula presencial agora. É claro que o contato com vocês, dúvidas que surgem na sala de aula, vivência do dia a dia que muitos alunos trazem para mim, ajudam a gente a pensar ali na hora, né, e adaptar o conteúdo. Então, isso traz uma dinâmica que é bem legal, né, de se fazer. Mas, infelizmente, por enquanto, a gente não pode fazer isso. Então, daí eu tive que adequar o que eu fazia em sala de aula para videoaulas. E eu só fui perceber que eu tinha que adequar quando eu comecei a gravar as videoaulas, porque aí eu fui me lembrando de perguntas que normalmente os alunos faziam na sala de aula e que a partir daquele momento eu tinha que preparar uma videoaula de acordo com as dúvidas que iam surgindo. Então, muitas vezes a videoaula fica mais longa do que a aula normal, porque eu vou tentando imaginar, tentando lembrar as perguntas que eram feitas normalmente em sala de aula. Mas é claro, eu não vou conseguir lembrar de todo, né? Então, muitas dúvidas vão surgindo aí quando vocês forem assistindo e também quando vocês forem respondendo aos questionários. Ok? Mas aí, qualquer dúvida que surgir, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Eu cadastrei um horário de atendimento ali no Cigar, mas vocês podem entrar em contato a qualquer momento, tá? Às vezes até à noite, só que nem sempre eu vou conseguir visualizar e responder na hora, mas assim que eu visualizar, eu respondo. Tá? Então, não se preocupem, fiquem bem à vontade, porque já que a gente não tem a possibilidade de estar reunidos em sala de aula, então, uma forma de eu suprir essa deficiência é exatamente mantendo um contato mais íntimo através do WhatsApp. Então, continuando sobre a divisão da disciplina, tá? Primeira parte, como eu falei, vai ser dividida em relações hídricas, nutrição mineral e transporte de solutos. Relações hídricas é o maior conteúdo, porque dentro da fisiologia vegetal é um dos assuntos mais estudados, e daí, consequentemente, tem mais pesquisas e tem mais assunto publicado em livros. Por isso que, se vocês observarem os livros de fisiologia vegetal que eu cadastrei para vocês, vocês vão ver lá que ocupam boa parte do livro, né? Eu não me lembro bem qual a percentagem, não, mas ocupam uma boa parte do assunto com relações hídricas. E para nós que vivemos em região de clima tropical, é um dos assuntos mais importantes, que apesar da nossa disciplina ser bem teórica, vi no início do semestre, mas ao longo da vida profissional de vocês constantemente vão estar trabalhando com plantas em situação de estresse hídrico, de falta d'água, de adaptação a ambientes secos, tá? Então, eu procuro explorar bem esse assunto na disciplina para que ele sirva de base para outras disciplinas que vocês vão fazer aí ao longo do curso. Ao terminar o assunto de relações hídricas, eu vou colocar um questionário, vou cadastrar ele no Cigar, e aí esse questionário é um formulário do Google, que aí vocês respondem baseado no conteúdo que foi trabalhado na disciplina, tá? Não se preocupem que eu explico, se alguém tiver dúvida, tá, como responder esse questionário, eu explico, mas provavelmente vocês já devem estar acostumados, né, já devem ter visto isso
em outras disciplinas aí online. E aí depois eu inicio a parte de nutrição e transporte de solutos, e quando eu encerrar essa parte eu coloco mais um questionário, e aí a gente, com esses 2 questionários, finaliza a nota da primeira unidade. Ok? Então, daí eu inicio a segunda unidade, que vai ser a parte de metabolismo, a parte mais bioquímica da disciplina, e aí a gente vai ver fotossíntese, que é o maior assunto da segunda unidade, porque assim como relações hídricas, por ser muito importante, é um assunto muito pesquisado, e daí, consequentemente, tem muito material para ser publicado em livros. Tá? Então, vocês vão ver que ocupa também uma porção muito grande dos nossos livros de fisiologia vegetal. Quando encerrar a fotossíntese, eu coloco mais um questionário, e depois eu venho com os outros assuntos da segunda unidade, que vai ser respiração e metabolismo de lipídios, transporte de solutos no floema e assimilação de nutrientes minerais. Tá? Que a assimilação é diferente da parte de nutrição, a assimilação ela envolve a parte de incorporação de nutrientes em moléculas orgânicas ou em outros tecidos vegetais. Mas aí, não se preocupe por enquanto, eu explico direitinho quando esse assunto foi iniciado na disciplina. Quando eu encerrar, então, a parte de respiração, transporte de solutos no floema e assimilação de nutrientes minerais, eu faço mais um questionário e, juntamente, então, com o questionário de fotossíntese, a gente tem a nota da segunda unidade. E daí a gente inicia a terceira unidade, que vai envolver a parte de crescimento e desenvolvimento. Que aí eu vou iniciar com a parte de paredes celulares, controlando o crescimento e desenvolvimento, depois hormônios vegetais e depois fotorreceptores. E, mais uma vez, eu vou dividir esse conteúdo em 2 questionários, vão ser proporcionais, tá, ao assunto que eu vou trabalhando, ainda por enquanto não sei bem como é que vai ficar, e aí a gente tem a nota da terceira unidade, tá? Então, você já deve estar pensando aí, poxa, é muito assunto mesmo, tá? Como eu falei ali no começo, é a disciplina que eu tenho mais conteúdo, e quase sempre eu termino o semestre sem conseguir passar todo o conteúdo. Talvez agora, com aulas online, eu consiga passar todo o conteúdo, né, porque vai ficar lá. Não sei se vai dar para cobrar todo o conteúdo, porque, se vocês observarem, o semestre ele ficou mais compactado, porque nós tivemos aquele atraso inicial, então todos os semestres eles acabaram ficando um pouquinho mais compactados, é claro que sem deixar de cumprir a carga horária exigida, mas eles, por ficarem mais compactados, aí fica mais difícil ainda passar todo o conteúdo das disciplinas. Tá, pessoal? Então, deixa eu ver se faltou justificar mais algumas coisas. Bom, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação às avaliações, mas eu vou explicar para vocês. Quem já fez disciplina comigo, ou presencial ou online, sabe que eu prefiro fazer avaliações que são mais ou menos parecidas com pesquisas, tá? Não é aquela avaliação que você senta na sala de aula para responder. Por quê? Porque isso está mais parecido com o que vocês vão ter na vida profissional de vocês. Tá? Se está dando assistência ou trabalhando em uma determinada propriedade, se surge uma dúvida, você não vai sentar num local e tentar relembrar o conteúdo que foi visto, né, ao longo das disciplinas da UFRN. Você vai pesquisar, vai consultar livros, consultar a internet, consultar colegas, né, ou ex-professores. Então, eu gosto que isso já comece a ser trabalhado aqui na disciplina, tá? E não tem problema que vocês também façam a pesquisa em conjunto, só que o questionário ele tem que ser respondido individualmente, porque também é isso que vocês vão fazer na vida profissional, né? Você chega lá e pergunta, poxa, Reginaldo, está acontecendo tal problema ali no meu plantio de eucalipto, o que é que eu posso fazer? Então, quem vai responder é você, né? Mas é claro, você vai pesquisar, vai ter uma certeza sobre, antes de dar uma resposta, tá? Então, é mais ou menos por aí. O problema é só que, às vezes, tem alguns alunos que simplesmente copiam a resposta dos outros, né? Então, aí, nesse caso aí eu observo, tá? Eu dou uma olhada, vejo se tem respostas iguais, aí, se tiver respostas iguais, eu não considero a resposta. Até mesmo ela estando correta, mas mesmo que vocês tenham respondido em grupos,
tem que cada um copiar a sua resposta, ok? Então, é só essa observação aí que eu faço com relação a responder as avaliações, não tem problema que seja feita em grupo. O material de estudo eu vou disponibilizar, já disponibilizei algum material lá no CIGA, e aí eu vou disponibilizando outros materiais de acordo com o que a gente for trabalhando na disciplina. Bom, deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Eu acho que eu falei tudo o que eu tinha para falar, né? Como eu falei aqui no início, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Ou pelo chat. Eu esqueci de olhar o chat, não sei se tem alguma dúvida lá. Não, tá tranquilo. Então, vocês podem perguntar aqui ou pelo chat ou aqui pelo microfone que eu vou respondendo. Ou, se não, vocês podem, né, como eu falei, entrar em contato comigo lá pelo WhatsApp. Eu deixei o número lá no Cigarra, ou pelo e-mail também. Tá? Tem meu e-mail cadastrado lá, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. Como eu falei no início, né, o objetivo dessa videoconferência aqui é mais para apresentar a disciplina, explicar como é que ela funciona, porque eu decidi que todo o conteúdo da disciplina ficaria melhor se ele fosse disponibilizado através de videoaulas, tá? Porque é muito... Quando a gente faz... Quando, por exemplo, se eu dissesse, eu vou passar parte do conteúdo por videoconferência e parte por videoaula, quase, de vez em quando, surgem problemas. E esses problemas não surgem apenas para o aluno, surgem para o professor também. Então, imagina que eu marquei uma videoconferência para as 13 horas, e naquela hora faltou energia, ou chegou uma visita, ou para quem cuida de criança, ou quem cuida de pessoas idosas, né, acontecem esses imprevistos também. Problemas de conexão, eu tenho de vez em quando, tá? Então, muitas vezes eu iria falhar na minha videoconferência por problemas de internet, isso daqui já aconteceu nos outros semestres, e por aí vai, tá? Então, são muitos problemas que podem ir acontecendo. Eu prefiro que a gente faça videoconferências para complementar o assunto das videoaulas, tá? Então, de vez em quando, por exemplo, quando eu encerrar o assunto de relações hídricas, a gente pode marcar uma videoconferência para eu dar um reforço do conteúdo que foi trabalhado lá, e também fazer uma revisão ou trazer alguns exemplos de situações dos nossos ecossistemas, dos nossos plantios comerciais, para que a gente reforce o conteúdo que foi trabalhado lá na aula teórica. Tá? Então, isso aí é tranquilo, a gente pode marcar, porque seria um assunto complementar. Tá? E eu acho interessante que a gente trabalhe isso, porque videoconferência tem a possibilidade da gente simular um pouco o que a gente estaria tendo em sala de aula, né? Então, não é 100% a sala de aula, mas simula um pouco o que a gente estaria convivendo lá em sala de aula. Por isso que é interessante também. Então, de antemão, a gente pode deixar combinado, né, mais ou menos, quando encerrar alguns dos assuntos, pelo menos os mais importantes, os que têm mais conteúdo a ser trabalhado, a gente pode marcar algumas videoconferências, tá? Mas aí, tudo isso a gente vai combinando pelo Cigarra, e vocês também, tá? Eu deixei meu número lá no Cigarra, se vocês quiserem criar um grupo no WhatsApp e me adicionar, porque às vezes a troca de informação ela é mais rápida pelo WhatsApp. Então, normalmente, as informações que eu coloco no Cigarra, eu coloco também no WhatsApp, e aí ela acaba chegando mais rápido, né? Porque nem sempre a gente está constantemente olhando o e-mail, mas o WhatsApp a gente quase sempre está observando, né? Porque está sempre chegando notificação. Então, aí é com vocês. Se vocês preferirem, podem criar, né? Alguém pode criar o grupo no WhatsApp e me adicionar, que eu vou passando as informações lá também. Se não, a mesma informação eu coloco também lá no Cigarra. Ok? Bom, lista de frequência. Pois é, o que é que eu estou fazendo, tá? Normalmente eu não estou fazendo lista de frequência, não. Então, tem professores que fazem pela videoconferência, né? Mas eu observei que acaba sendo injusto, porque às vezes o aluno tem problemas de se conectar ou problemas de horário,
e aí não consegue participar da videoconferência. Então, por enquanto, eu não fiz, tá? Eu não estou anotando aqui na aula de hoje também, não. Tem 10 alunos, 10 comigo, né, aqui participando, ou seja, 9 alunos, metade da turma mais ou menos. Então, eu não vou colocar falta na metade, não. Tá? Quando eu percebo que o aluno desistiu, quando ele, por exemplo, deixa de entregar os questionários das avaliações, aí eu coloco falta no CIGA porque eu percebo que ele desistiu da disciplina. Mas quando o aluno entrega todos os questionários e todos os trabalhos que eu peço, aí eu coloco presença do início ao fim. Então, acabei fazendo isso ao longo dos 2 semestres que ficaram online. Ok, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, então se não tem, a gente encerra por aqui, né, essa videoconferência, mas fiquem à vontade, tá? Para entrar em contato comigo na hora que precisar, na hora que achar necessário. E aí, se vocês quiserem, já podem começar a assistir as videoaulas que eu cadastrei no CIGA. Semana que vem, eu já vou tentar cadastrar o questionário da parte de relações hídricas. Que aí, eu cadastrando isso, quem quiser já ir respondendo de acordo com as aulas que for assistindo, já pode, né? Porque muitas vezes você chega um ponto que começa a ter muito conteúdo e aí acaba ficando difícil para vocês irem acompanhando a disciplina. Então, quem quiser adiantar, já pode ir adiantando. Wagner perguntou se já tem... Não tem grupo ainda não, tá, Wagner, no WhatsApp, mas se você quiser criar e me adicionar, meu número está lá no CIGA. Eu vou colocar aqui no chat, porque eu vou depois disponibilizar essa aula, para o número não ficar online, tá? Deixa eu botar aqui o meu telefone. Se quiser anotar, tá? Ele está aí. Então, tem lá no CIGA também, mas para quem quiser anotar, já pode anotar e criar aí o grupo, porque aí acaba ficando mais rápido. Ok? Anne criou aí o grupo, beleza. Né? Bom, pessoal, então é isso, tá? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa disciplina. Eu espero que... Eu sei que não é a forma mais adequada da gente dar uma disciplina, mas é a única possível nesse momento. Né? Então, eu espero que eu consiga passar o conteúdo todo. Eu espero que vocês não fiquem prejudicados. Né? Continua não sendo a forma mais adequada, mas eu espero que o conteúdo todo da disciplina seja passado, que vocês não sejam prejudicados na vida profissional de vocês, né? E, é claro, ao terminar a disciplina, quem quiser me procurar, se surgir alguma dúvida, né, a gente pode continuar mantendo esse contato, né, ao longo da vida de vocês também. A desvantagem acaba que sempre porque muitas vezes eu aprendo muito com vocês na sala de aula. E aqui, às vezes, tem um contato mais distante, né, porque de toda forma a gente está um pouco separado, então as vivências, né, os exemplos do dia a dia, a gente deixa de ter contato. Mas ao longo desses anos que eu sou professor, eu aprendi muito com minhas alunas e com meus alunos, mas, né, a gente tenta suprir essa parte agora aqui de forma online. Ok? Então, eu espero que a disciplina seja proveitosa, eu espero que vocês gostem, né, e qualquer dúvida, qualquer reclamação, qualquer coisa que seja necessário, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá? Na hora que for necessário. Bom, então é isso. Eu vou fechar aqui a sala de aula. Alguém quer falar alguma coisa? Show de bola, professor. Não, era só que a segunda ou a terceira disciplina que eu pago com o senhor, essa forma que o senhor faz é muito boa de estudar. Você tem flexibilidade com as outras disciplinas e aprende mesmo. O senhor já deixa disponibilizado, quem quer vai lá, estuda o material todinho, quem quer aprender realmente, essa forma é ótima, professor. Ajuda muito a gente também. Opa, obrigado, Carlos. Obrigado aí pelo feedback, né? Porque às vezes eu coloco lá e fico na dúvida, será que está funcionando, será que não está funcionando? Mas é bom saber. Boa tarde, professor. Opa, Reginaldo, boa tarde. Eu acho que eu estou participando já da segunda conferência sua hoje, ou é Pois é, impressão minha?
Você estava pela manhã, né? Eu fiquei... Eu estava, só não entendi porque eu estava de manhã. Porque você só vai poder se matricular numa das disciplinas, ou é Fisiologia das Árvores, ou é Fisiologia Vegetal. As duas são equivalentes. O Tá? Eu não sei pessoal, qual que é que você se matriculou, mas as duas são equivalentes. Eu sei que a minha é à tarde. o pessoal deve então ter essa utilizado o mesmo, link essa. e ele entrou na aula sem prestar atenção. Sem perceber. Pois é. Acontece. Pois Mas é, eu acho aí- que a minha disciplina é à tarde, viu? Eu estou achando que provavelmente é à tarde. Tá? Mas aí, Poxa. basicamente, é o mesmo conteúdo. Eu vou mudar alguma coisa quando eu fizer as videoconferências, mas basicamente é o mesmo conteúdo. Aí, se você Tranquilo, pode até então. continuar naquele grupo lá, se quiser, né? Não tem problema, não. Prazer em revê-lo de novo. Prazer, Renato. Tudo de bom. Abraço. Até mais, professor. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal, então. Qualquer dúvida, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato. Tá? Tenham uma boa tarde e que aproveitem a disciplina. Valeu, professor. Até outro dia. Até a próxima aula. Valeu. Até mais. Tchau.